Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre mudar ou não de emprego. Será que essa já foi uma questão que você já pensou ao longo da sua carreira? Se você deveria ou não mudar? Então, durante a minha carreira, eu pensei algumas vezes em tomar essa decisão e a gente precisa entender, né, o que nos leva a pensar sobre essa escolha. Quando você começa a perceber que o que você faz já não tem tanto sentido, geralmente essa pergunta vem à sua cabeça, né? Será que eu devo continuar nessa empresa fazendo o que eu estou fazendo? Ou eu preciso mudar a direção da minha caminhada? E a gente ter coragem realmente de responder essa pergunta, né? Porque, infelizmente, na maioria dos casos, as pessoas acabam entrando na sua zona de conforto, vivendo os medos de um sim, de realmente querer mudar de emprego, porque aí a gente passamos a ter um risco, que é, e se eu saio daqui e não consigo nada? Fico desempregada durante meses. Aí o que acontece é que a gente começa a pensar nos piores desfechos, né? Passo fome, não tenho como honrar os meus compromissos que eu já fiz hoje. Se você tem filhos, né? Como é que eu vou fazer se eu precisar sustentar meus filhos? E aí todos esses medos fazem com que você permaneça onde você está, que você não saia do lugar, porque esses medos são maiores, acabam sendo maiores do que de verdade o seu desejo de buscar algo maior e melhor na sua vida profissional, algo que realmente faça total sentido. Obviamente que dentro dessa escolha, ou dentro desse sim, que é a coragem de dizer o sim, eu preciso mudar, nós precisamos fazer um planejamento. Ninguém precisa, quando descobre o sim, eu preciso mudar deste emprego, eu preciso mudar desta empresa, ou eu preciso fazer uma transição de carreira, enfim, ninguém precisa largar o emprego, sair do emprego, pedir as contas do dia para a noite. Pode ser algo planejado, mas que seja planejado e executado, e não que seja planejado e largado de lado, porque os desafios, as dificuldades virão. Os especialistas, com certeza da área financeira, diriam para a gente que a gente precisa ter uma reserva financeira de no mínimo 6 meses de salário, para que a partir do momento que você peça para sair, ou que você faça um acordo, enfim, o que for resolvido, que você tenha condições de se manter nesse período, enquanto você está buscando uma recolocação. É claro que também pode acontecer o contrário. Pode acontecer que enquanto você está no teu emprego atual, você esteja procurando já uma outra oportunidade. Só que dentro de procurar uma outra oportunidade, você precisa ter a certeza do que realmente você quer fazer. Hoje a gente tem a grande vantagem de estar num momento, né, do mundo em que a gente pode mudar de profissão com toda a tranquilidade, escolher várias profissões, enfim, pensar em realmente quem a gente quer ser, qual o nosso real propósito. Se a gente for pensar, por exemplo, na vida profissional dos nossos pais, dos nossos avós, geralmente eles tinham uma profissão e morriam com essa profissão. Não havia oportunidade de aprender algo novo, tempo de se desenvolver. Essa era uma concepção que não existia naquela época. Hoje a gente sabe que pode fazer, que dá para fazer. Basta a gente querer e ter coragem para encarar esse desafio. Então não adianta, o que eu quero deixar claro aqui, que não adianta, por exemplo, eu trocar 6 por meia dúzia. Vamos exemplificar isso aqui, não? Então imagina que eu seja da área contábil e eu esteja já trabalhando anos na área contábil e de repente eu descubro que não é mais isso que eu quero fazer. E aí eu começo, a fazer minha reserva financeira, começo a evitar
as compras crediário, parceladas, enfim, tento diminuir o máximo aí dos riscos para não ter problemas financeiros no futuro, saindo da empresa onde eu estou, por exemplo. E aí, você sente que você não quer continuar na mesma profissão, que não é mais esse o seu chamado, e você quer migrar para uma outra profissão, só que você morre de medo, porque você é bem sucedido no que você faz, as pessoas te elogiam muito. Quando você comenta de uma mudança de profissão, as pessoas te deixam com mais medo, não te apoiam, principalmente as pessoas que você ama e que te amam muito, e provavelmente elas fazem isso exatamente para te proteger, porque elas não querem que você sofra, e aí você precisa distinguir exatamente, né, o que é proteção. E você acaba nesse caminho, né, de trocar de emprego, de mudar de profissão, você recebe uma proposta para uma outra empresa de contabilidade, por exemplo, para ganhar muito mais do que você ganha hoje. E aí você larga a mão de novo do seu propósito, da sua mudança de carreira, porque o universo te testou e você voltou de novo para o mesmo lugar, mesmo que seja para ganhar mais. Mas a pergunta é, será que daqui a alguns meses você vai estar sentindo a mesma coisa que você estava sentindo antes? Que geralmente é um sentimento de vazio, um sentimento de que o que você está fazendo não faz o menor sentido mais para você, que você deveria estar fazendo uma outra coisa em outro lugar, sendo muito mais produtivo, dando muito mais sentido à sua vida e à vida de outras pessoas. E essa decisão, gente, é uma decisão muito séria. Por quê? Porque, obviamente, a gente está falando da sua vida, no que as pessoas vão pensar, muitas vezes, e se a gente ficar muito fixado no que as pessoas vão pensar, a gente dificilmente vai tomar alguma atitude, a gente vai sempre ficar na nossa zoninha de conforto. Então, a primeira dica que eu queria deixar aqui para vocês é: pensem exatamente se vocês querem realmente trocar de emprego, de trabalho. Se isso é o que faz sentido. E a gente precisa separar uma coisa, porque muitas vezes, quando a gente está insatisfeito no nosso ambiente de trabalho, a gente tende a buscar os culpados por essa insatisfação. Então, por exemplo, eu tendo a reclamar do meu líder imediato. Se a empresa faz algo que me desagrada, eu digo que o problema é da empresa, tá vendo? Como é que a empresa está me tratando, olha o que a empresa está fazendo, olha a regra que a empresa mudou, olha como é que está sendo a política da empresa. Então, o que eu faço? Estou insatisfeita, eu começo a colocar culpas em terceiros. A gente já conversou sobre isso em podcasts anteriores. E aí, muitas vezes eu faço uma troca, eu saio desse emprego, vou para outra empresa e eu começo a ter o mesmo comportamento ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso é que não é ficar trocando de empresa, não é ficar buscando o tempo todo novos ambientes, achando que isso vai resolver a sua questão. Na verdade, a sua questão é descobrir exatamente o que você veio fazer aqui nesse planeta, qual é de verdade a sua profissão. O que você faz com facilidade, o que você ama fazer, o que você faz de graça, que as pessoas nem precisariam pagar, que você faria. O que realmente você ama fazer? E tem muita gente que pensa, tem muita gente que acha que isso é loucura, que as pessoas não vão conseguir viver da sua paixão, do seu propósito de vida, que isso é coisa para poucos. E isso, na verdade, é uma mentira. Todo mundo que busca o seu propósito de vida consegue realizar. É uma busca árdua, é uma busca desafiante, é uma busca onde a gente precisa entender que nós seremos testados o tempo inteiro. Será que é isso que a gente quer? E muitas vezes as pessoas desistem, porque não é uma linha reta de chegada. É uma linha com curvas, com buracos, com várias situações que a gente vai ter que aprender a trabalhar e a incentivar a nossa resiliência ao longo desse processo. Então, a mudança de emprego ela é muito natural. Por quê? Porque você cresce, você se desenvolve, e muitas vezes aquele ambiente que você está já não te cabe mais, você precisa de algo um pouco maior, de desafios maiores. Entender que esse é um processo natural da vida, que você não tem que se sentir culpado por isso. Porque muitas vezes você está ganhando bem,
Você ainda faz algo que você gosta, mas você sente lá no seu íntimo que poderia ser mais, mas aquela estrutura onde você está hoje não te permite mais isso. E aí aquela história, poxa, eu vou trocar, mas tá bom. Não tá tão bom, não tá tão ruim, mas tá bom, Fernanda. Então para que eu vou trocar? Exatamente para você não ficar na sua zona de conforto. Exatamente para você entender que você é um ser em desenvolvimento, que você precisa buscar esse desenvolvimento o tempo inteiro. Não tem paradinha, não tem pit stop. É contínuo isso, é até o último respirar. Então, entender dentro desse processo a importância dessa caminhada vai fazer muito sentido para você. E vai ficar mais fácil de você nortear. Então, eu acho que, com certeza, a gente precisa buscar dentro desse processo um equilíbrio financeiro para que você não sofra muito de ficar com aquelas pendências na cabeça. Ai, meu Deus, se eu não conseguir o emprego. Às vezes você já saiu, e aí, se eu não conseguir o emprego, o que eu vou fazer? Tenho filho para sustentar, tenho conta para pagar, tenho que ajudar o meu marido, a minha esposa em casa, ou os meus pais, né? Tenho compromissos a honrar. Então, cuidar da sua saúde financeira é muito importante, para que você tenha essa tranquilidade nessa transição. Buscar algo que realmente faça sentido no seu coração, que faça o seu coração pulsar, que faça os seus olhinhos brilharem. Isso é muito importante, porque eu já falei anteriormente, às vezes as pessoas trocam de emprego e a reclamação é a mesma. É a mesma. É a culpa da empresa, é a culpa do líder, é a culpa do dono da empresa. Ou seja, você mudou de empresa, os problemas são os mesmos. Se os problemas são os mesmos, está na hora de você olhar para si, está na hora de você olhar para dentro. Porque provavelmente você está buscando nos lugares errados. Os valores não estão se falando, os seus valores com os valores da empresa. E provavelmente você está numa área que não é a sua, que não é que você vai dar o seu máximo de potencial. Então, refletir sobre isso é muito importante. E a gente encontra muitas pessoas nessa caminhada que não sabem realmente o que querem, e que muitas vezes dizem que qualquer coisa serve. Será que qualquer coisa serve mesmo? Como é que a gente vai te ajudar, por exemplo, encontrar a tua profissão se você está dizendo que qualquer coisa serve? O alvo é muito grande, é muito difícil da gente acertar. Então a gente precisa de verdade olhar para dentro e descobrir e diminuir esse alvo para que a gente consiga acertar. Mesmo que de primeira a gente não acerte, mas é um caminho que a gente começa a fazer e esse caminho vai nos levando a outros caminhos. E com certeza você vai chegar no caminho que você realmente precisa caminhar de uma forma mais calma, mais tranquila, com mais amor, e vai fazer total sentido dentro do teu coração. Então, depois desse processo, eu queria que você pensasse e analisasse o quanto vale a pena essa troca. Qual é o custo de não trocar? Tá bom, se você decidir agora, eu não vou fazer uma transição de carreira, eu não vou buscar um novo emprego, eu não vou me desenvolver, eu resolvi ficar aqui. Vou ficar aqui do jeito que eu tô, quietinha, tomara que ninguém me veja, ninguém me coloque lá na lista dos dispensados, tô aqui quietinho no meu. Qual é o custo disso para você? Qual é o custo de não fazer o contrário? Será que vai valer a pena? Será que você vai ter saúde mental, física, emocional para dar continuidade aos desafios da sua vida pessoal, por exemplo? Até que ponto vale a pena não fazer nada e ficar na sua zona de conforto? E não poder experimentar os desafios? Até que ponto vale a pena viver uma vida mediana porque você tem medo de que não dê certo? Porque na sua cabeça você pode passar por problemas que você já passou e que você não quer passar mais. Mas você sabe que você pode fazer de uma forma diferente dessa vez. Você sabe que você pode mudar a estratégia e com certeza alcançar um resultado muito melhor. Então essa questão da gente repensar se a gente está no lugar certo, se a gente está na profissão certa, se a gente está na empresa certa, isso
dá muito sentido ao que a gente busca para a nossa vida. E são perguntas que a gente precisa fazer o tempo todo. Porque se não faz sentido, você precisa mudar, você precisa buscar o sentido. Qual é o sentido? E buscar esse sentido muitas vezes é dolorido, porque você vai ter que abrir mão de pessoas, de processos, de escolhas, de padrões. Existem várias histórias de muitas pessoas bem-sucedidas, né, que quando descobriram o seu propósito, abriram mão de várias coisas. E às vezes a gente fala assim, eu conheço o caso do Jerônimo Telmo, que é um coach muito famoso do Espírito Santo, e ele era, por exemplo, ele era advogado da União, ele ganhava bem, só que o momento da vida dele, aquilo passou a não fazer mais sentido para ele. Ah, Fernanda, mas poxa, né? Então, mas ele tinha uma estabilidade financeira? Tinha também por uma escolha dele. Quantas pessoas você sabe que ganham muito bem, que gastam tudo que ganham? Então não é o quanto você ganha. É o quanto você, de uma forma inteligente, investe o seu dinheiro, guarda o seu dinheiro. O quanto você entende que, até mesmo sem precisar fazer uma transição de carreira, você pode precisar de uma grana extra e você pode recorrer a si mesmo e não a terceiros. Então, o Jerônimo é um exemplo disso, um exemplo muito positivo. Então, hoje ele ganha sei lá quantas vezes mais do que ele ganhava, e ele já ganhava muito bem. Eu sigo também a Paula Abreu, que é uma coach do Rio de Janeiro, e ela fala que ela trabalhava também numa multinacional, ganhava super bem, mas não fazia mais sentido para ela aquela vida. E ela lembrou, durante essa busca pelo propósito, poxa, o que eu vou fazer? E claro, gente, e é muito legal o exemplo da Paula, porque quando ela, se não me engano, ela foi dispensada da empresa que ela trabalhava, e ela tentou algumas outras profissões, outras coisas que não deram certo, até ela conseguir encontrar o propósito de vida dela. Então não adianta você pensar, mesmo quando você encontra que é uma coisa fácil de ser realizada, não vai ser fácil de ser realizado, mas porque não é fácil, você não vai fazer, você não vai se desafiar. Então, entenda que dentro desse conceito todo que a gente está colocando, que a gente precisa se perguntar o tempo inteiro, fazer perguntas inteligentes, essa busca, ela é incansável. Não significa, e você vai dentro do seu propósito buscar sempre estratégias e caminhos diferentes para desenvolver isso, esse total potencial e atingir cada vez mais pessoas. Então o Jerônimo, a Paula, tem várias outras pessoas, nos dão esses exemplos de que é possível, de que é super possível, mas você tem que estar muito afim de fazer isso. Você tem que ter muita coragem, você tem que ser muito disciplinado, porque os desafios são enormes. Só que você, com certeza, é muito maior do que esses desafios. Mas você precisa acreditar nisso. Então, pensa com carinho em tudo que eu acabei de colocar para você. Faça essa reflexão, se pergunte, troque ideias com pessoas que estão buscando o mesmo sentido de vida que você. Se você não tiver ninguém, Fernanda, não tem ninguém na minha família, amigos que estão buscando o mesmo sentido, vai para a internet, com certeza você vai buscar pessoas que já passaram pelo que você está passando e vão poder te dar um norte, vão poder te dizer qual caminho você deve percorrer, ou pelo menos qual caminho eles percorreram, e você vai ver se vai fazer sentido ou não para você. Mas não fique na sua zona de conforto, não fique num trabalho que você não gosta, não fique entregando mais ou menos o que você sabe fazer, não fique nessa zona de conforto, porque isso vai te detonar como profissional. Se você é um bom profissional, já fazendo algo que você não gosta, imagine fazendo algo que você ama fazer. O quanto que isso vai ser poderoso. Mas é isso, não fica ali marcando ponto. Pelo menos eu tô aqui, tô recebendo um salário, tô recebendo alguma coisa, tô trabalhando, tô saindo de casa, não tô ficando em casa. Não é isso, esse não é o sentido é muito maior. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre mudar ou não de emprego, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida,
a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandatreinadora.com.br.